da manta asfáltica em algumas ruas aqui em Tupã-Ciretã, inclusive nominou elas aqui na nossa programação, a Rua Dona Constância, a Pinto Bandeira, Capitão Amorim, Oswaldo Cruz, a Bortolo Foliato, a Paulino Aquino, a Carlos Marinense Abreu e a Otacílio Tupã-Ciretã de Azevedo. Nesta ordem, né, elas estarão sendo preparadas para começar a receber a camada asfáltica. E a gente convidou o prefeito para ampliarmos essa informação e também repercutirmos um pouco o novo decreto que o município de Tupã-Ciretã estabelece, né, o decreto que está vigorando, então, aqui em Tupã-Ciretã, com relação a recepcionando o Plano Regional de Ação e Alterações emitidos pela Ancentro, né? O decreto entrou em vigor no dia de ontem, ficando assim, então, o novo decreto para Tupã-Ciretã. Mas quem pode nos dar mais detalhes e ampliar isso é o próprio prefeito, que está em conexão conosco, e a gente agradece pela gentileza de ele atender o nosso convite e pela paciência também. Prefeito Gustavo, em primeiro lugar, gostaríamos de lhe dar um bom dia e ouvir do senhor como é que foi a tarde de ontem. Começou já o trabalho de preparação para o asfalto já na Rua Dona Constância? Bom dia, prefeito Gustavo. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos, né, que nos assistem, né, nos ouvem. Uma satisfação grande trazermos sempre boas notícias. Tivemos um primeiro semestre com más notícias reiteradas em função da pandemia, né, Miguel? Verdade. Sempre trazendo decreto de lockdown, decreto de restrições, de alterações da normalidade da nossa vida. Isso fugia da nossa vontade, era uma necessidade que nós tínhamos, mas nós sempre torcíamos para que nós pudéssemos retomar aí o bom andamento da administração, e estamos conseguindo. Eu comentava ontem, é normal que uma prefeitura tenha entre 2 e 3 projetos tramitando concomitantemente, né? Uma reforma de uma escola, um calçamento, enfim, um ginásio, uma praça, sempre 2, 3 projetos ao mesmo tempo, realiza um e inicia outro, né? Nós estamos na prefeitura aqui em Tupã com mais de 100 projetos em andamento. Isso é ímpar, isso aí eu não conheço outra prefeitura que tenha. Mais de 100 projetos em andamento, já descontando os que nós já realizamos, que nós já concluímos. Então, isso é uma satisfação muito grande trazer essa informação para a comunidade. Dentre esses projetos estão esses 8 asfaltamentos, essas pavimentações de capa asfáltica que nós estamos iniciando essa semana, né? Também a 392, que está iniciando, já com algumas obras, e ontem já iniciaram limpando uma rua, hoje de madrugada já interditaram 2 ruas ali, que agora, inclusive, eu não fui lá, né, pela agenda aqui, mas pretendo ir agora de manhã, ainda tem outros compromissos, mas eu acho que agora pela manhã eles já estão limpando, lavando essas ruas, e eles me garantiram que, correndo tudo bem, em 15 dias nos entregam essas 8 ruas prontas, né? Então, é uma satisfação. Também nesses próximos 7 dias, eu devo concluir aí o projeto de pavimentação de mais 50 ruas aqui para o município. Eu estou me preparando, me programando, que assim que os moradores entregarem os passeios, né, eu cumpro a minha palavra de pavimentar. Alguns não acreditavam que isso ia acontecer, né? Disseram que aquele meu desafio era só para que eles fizessem o passeio e eu não cumpriria com o trato de pavimentar as ruas. A minha parte eu já estou fazendo, são 82 ruas, devo concluir 50 projetos já ainda na próxima semana, e assim que for chegando os abaixo-assinados dos moradores com a intenção de fazer os passeios, nós daremos andamento nas pavimentações. Perfeito. O senhor estima, então, em 15 dias todas essas 8 ruas, porque tem algumas que são curtas, por exemplo, a Dona Constância, aqui a Otacílio Azevedo, aqui no lado da rádio, são ruas de meia quadra, 1 quadra, é tranquilo. Mas a Bortolo Foliato, por exemplo, é uma avenida enorme. A Paulino Aquino também? A
A Bórtolo é a mais comprida, depois tem um trecho da Paulino Aquino, um trecho da Carlos Mariense e 5 dessas binárias que a gente chama, que ligam a Vaz Ferreira com a Bórtolo, né? É importante dizer também que essas ruas, algumas mudarão de sentido, né? Elas todas ficarão de uma mão só, um sentido só, e algumas mudarão de sentido, a exemplo dessa rua aí da rádio, da igreja, né? Uhum. Que tem aí os cartórios, né? O tabelionato, a rádio, a residência do nosso pároco. Essa rua mudará de sentido, né? E várias mudarão de sentido em função desse projeto de modernização do trânsito no nosso município. Perfeito. Isso já agora, nesse momento, ou essa alteração de sentido vai ser mais tarde, prefeito? Nós só estamos esperando chegar as placas de sinalização. Uhum. Tá? Uhum. Uma outra informação importante que eu trago em primeira mão para a comunidade, eu mandei fazer um projeto de placa com nome de rua para todas as ruas da cidade. Então, independente do bairro, independente do tamanho da rua, da relevância da rua, todas as esquinas terão placa de sinalização. Isso também é histórico, né? Era uma necessidade de 93 anos do município que nós realizaremos. Isso vai custar mais de 300 mil reais para nós fazermos esse projeto, mas nós estamos bem adiantados nisso e assim que possível nós colocaremos em prática. Importante só salientar o custo porque é um patrimônio público e a gente espera, claro, que a comunidade preserve, não danifique, não cause danos num investimento que é feito com o nosso dinheiro no intuito de facilitar a nossa vida e, claro, especialmente aquelas pessoas que vêm até nós ou que vão circular aqui em nosso meio e não têm tanto conhecimento, tanto hábito de circular na cidade. Essa nomenclatura das ruas é muito relevante, muito importante, mas é caro, é um investimento pesado, né? Um investimento pesado. A tua observação foi importantíssima. As pessoas têm que ter responsabilidade com o patrimônio público, né? Assim como tem com o seu próprio patrimônio. Em vez de sair de madrugada roubando placa de sinalização, derrubando poste, quebrando, pichando, né? Deixar a cidade bonita não é uma obrigação exclusivamente do prefeito, né? Todos nós temos a mesma obrigação. Perfeito. Bem, não sei se o senhor gostaria de ampliar essa questão do recapeamento, do asfaltamento, enfim, mas nós também temos um tema muito importante, eu sei que o senhor tem uma agenda também em seguida aí, temos um tema importante que vocês ontem recepcionaram o decreto dos protocolos da Ancentro, né, estabelecendo aí o regramento para a Tupanciretã, acompanhando os municípios do centro do estado do Rio Grande do Sul nessa questão que são para as atividades regradas pela questão da Covid. Gostaríamos de ouvir o senhor com relação a essa recepção e o que o senhor destaca nesse decreto com relação ao nosso comportamento, ao nosso dia a dia. Muito bem, esse nosso decreto foi um decreto bastante enxuto, né? Porque ele simplesmente acata o decreto regional, que acata o decreto estadual, né? Nós não fazemos nele nenhuma restrição a mais, porque não há necessidade, e também não fazemos nenhuma flexibilização, porque não podemos, né? A flexibilização não nos é permitida. Mas, enfim, rapidamente, algumas observações. Em relação ao comércio, é vedada a permanência e o consumo de alimentos e bebidas no pátio, né? E na área de pista de posto de gasolina. Aquela pessoa que vai para uma loja de conveniência, num posto de gasolina, não pode permanecer com esse consumo no pátio do posto, né? Em relação também ao comércio e feiras livres, distanciamento mínimo de 1,5 m entre as estandes, entre os módulos dos vendedores, né? Em relação a museus, centros culturais, ateliês, bibliotecas, né?
distância de 4 metros entre os artistas e o público, né? Não havendo possibilidade de 4 metros, tem que ter aquele isolamento de acrílico. Em relação aos hotéis, para aqueles hotéis que têm o selo de turismo responsável, pode ocupar 100% das suas habitações. Quem não tem o selo de turismo responsável, 75%, ou seja, 3/4 das suas habitações, né? Em relação a condomínios e áreas comuns, o obrigatório uso de máscara pelos empregados e colaboradores e moradores, né? Em relação, até uma observação, Miguel, em relação ao uso de máscaras, eu ontem à tarde tive uma reunião na Emicentro, semana passada havia tido outra reunião, e eu tenho batido na tecla de que devemos acabar com a obrigatoriedade das máscaras, principalmente em ambiente aberto. O uso da máscara fica opcional, tá? E tenho batido nisso porque nós estamos numa situação confortável. Nós estamos com 16% de internamento regional, 8% deles de Covid. Nós estamos já com uma casuística reduzidíssima, aqui há alguns dias sem casos. O número de óbitos de Covid na região caiu drasticamente. O percentual de vacinação de primeira dose passou dos 70%, que era o mínimo necessário para essa situação confortável. A segunda dose está próxima disso. Então, já existe um cenário, né, epidemiológico que nos permite lutar por essa alteração. Então, diante desse nosso pleito aí nas últimas reuniões, eu amanhã de manhã estou indo a Porto Alegre e vou até a Secretaria de Saúde com mais 2 prefeitos da Emicentro, o presidente da Emicentro e acredito que o prefeito de Santa Maria, mas enfim, nós vamos o coordenador da Comissão de Saúde da Emicentro também, o prefeito de Polesne, né? E nós vamos juntos entregar essa solicitação formal à Secretaria de Saúde do Estado para que nós possamos aí acabar com essa máscara obrigatória em ambientes abertos, que ninguém mais aguenta isso, né? Bom, seguindo no decreto, em relação à educação, o distanciamento entre os alunos continua de 1 metro, né? Em relação a lanchonetes e sorveterias, distanciamento entre as mesas de 2 metros, 8 pessoas por mesa, continua tudo igual, né? Vedada a permanência de clientes em pé durante o consumo de alimentos ou bebidas. Em relação a missas e cultos, 1 metro entre pessoas, ocupação de 80% das cadeiras, antes era 30%, 60%, agora estamos com 80%, né? Em relação a serviços de higiene, salão de beleza, cabeleireiros, distanciamento de 2 metros, né, entre os postos de atendimento, né? Atividades físicas de academia, ocupação de 50% do PPCI, né? Atividades de competições esportivas, 40% das cadeiras ou similares lotadas, até o limite máximo de 2.500 pessoas por evento, né? E uma coisa importante, até 400 pessoas não precisa mais solicitar autorização para realização. Entre 401 a 1.200 pessoas precisa autorização do município. E acima de 1.200 até 2.500, aí sim tem que ter autorização do município e o mesmo fazer autorização à região do Covid para que possa ter a permissão. E aí, acima de 2.500, da mesma forma, mas com o teto máximo de 30% da capacidade de ocupação do local. Tá?
Na educação, a parte esportiva da educação, com também um distanciamento de uma pessoa a cada 1 metro, né? Distanciamento de 1 metro. A parte de cultura, eventos, aqui vem festividades, né? Eventos sociais particulares, eventos infantis, até 400 pessoas não precisa mais solicitar autorização. E de 401 a 800, solicitar autorização para o município. E um fato importante, testagem de identificação de antígeno para a parte da tripulação, que a gente chama, que são os trabalhadores e colaboradores no evento. Esses precisam ter o exame de testagem de antígeno para mostrar a titulação de anticorpos das pessoas, né? E eventos acima de 800 pessoas não autorizado, não precisa nem enviar a solicitação que não está autorizado, tá? A parte de feiras e exposições, que é algo que nos interessa, em função da Expo Tupã, também vale até 400 pessoas sem necessidade de autorização, de 401 a 1.200 autorização do município, daí de 1.201 a 2.500 com autorização regional, e de 2.501 a 10.000, aí vale a autorização do município, a autorização regional, mas com a presença de fiscais, né, na proporção de 1 para 150, e a testagem de anticorpos para todas as pessoas que forem trabalhar no evento, né, os colaboradores e trabalhadores. Perfeito. Tem uma pergunta, Miguel? Não. Pode discorrer, estava só lhe ouvindo. Tá. Em relação a cinemas, teatros, né, circos, que nós não temos aqui em Tupã, mas a ocupação máxima de 80% das cadeiras, distanciamento de 1 metro, com máximo de 800 pessoas, né? E aí, passando batido por situações onde nós não temos em Tupã, nós nem vamos falar, né? Transporte coletivo do município, janelas abertas, 90% da capacidade do veículo. Transporte escolar, janelas abertas, 100% da capacidade do veículo. Transporte metropolitano, executivo ou intermunicipal, também 100% de capacidade dos veículos. Aqui tem uma contradição. A maioria dos ônibus que transitam intermunicipalmente não possuem as janelas de abrir, né? Então, eles não podem abrir janela, mas tem o alçapão de teto que legalmente teriam que estar abertos. Então, basicamente é isso aí, um resumão de em que pé anda, né, essa série de decretos estaduais, regionais e municipais. Esse é um resumo do que está vigorando no município. Perfeito. Eu saliento que essa minha solicitação de acabar com a obrigatoriedade no uso da máscara, principalmente em ambientes externos, ainda não foi acatada pelo Estado, mas estamos trabalhando nisso. Perfeito. O senhor salientou essa questão da educação. Nós tivemos na segunda-feira a retomada da educação presencial no Rio Grande do Sul como um todo. A gente conversou com algumas escolas aqui na segunda-feira e nos trouxeram a informação de que não haviam recebido, inclusive, nenhum atestado para alunos que não queiram frequentar ou que não possam frequentar por uma questão de saúde. Apenas a escola privada, ali o objetivo que nos confirmou, o Divino Mestre nos confirmou 3 atestados. Não sei se o senhor já teve alguma informação de como é que foi essa retomada da obrigatoriedade da presença dos alunos nas escolas no Rio Grande do Sul como um todo. E aqui em Tupanciretã, como é que foi, prefeito? A princípio não existe nenhuma irregularidade assim a ser informada, né, do nosso município. Nós estamos cumprindo isso, eu acho importantíssimo essa retomada presencial, né, para evitarmos aquelas perdas que houveram no ensino, principalmente na alfabetização do ano passado até agora, né? Então, eu acho fundamental isso. Claro que cada vez mais nós temos responsabilidades, e essa responsabilidade vai desde a administração municipal até o próprio aluno, independente da idade do aluno, ele tem que ter um determinado comportamento, né?
que está previsto, né? E também os pais dos alunos, os professores, a direção das escolas, os colaboradores, todos têm parcela de responsabilidade para que nós possamos enfrentar essa situação com o menor número de casos, né? E lembrando que cada novo contaminado ele traz a chance aí de propagar a doença por mais aproximadamente uma semana aí. Então, se nós interrompermos isso, nós nos livramos dessa doença. Sem dúvida. Isso é responsabilidade de todos. Há pouco, inclusive, nós conversávamos com a Andréa Appel, sua coordenadora de vacinação aqui do município de Tupanciretã, e ela preocupada porque algumas pessoas não estão completando o ciclo, fazendo a segunda dose. E está sobrando dose lá no centro, ali na Casa de Cultura, e as pessoas não estão fazendo, infelizmente. Aliás, nessa questão, prefeito, o senhor comentou que nós, felizmente, voltamos a ter menos de um dígito de pessoas com a doença ativa. Estamos com 9 oficialmente hoje, e é uma tendência de queda aí para os próximos dias. Com esta diminuição de casos ativos, o ESF4 pode voltar a ter pode ter reduzido o seu horário de atendimento, porque hoje nós estamos com 12 horas de atendimento, se não me falha a memória. Acho que é das 7 às 19 que vocês estão atendendo. Isso dá uma sobrecarga no pessoal de vocês também ainda. Pode-se avaliar alguma alteração no horário de atendimento do ESF4 com essa redução do número de casos ativos? Sim, mas nós precisamos ter uma estabilidade maior das informações, né? A gente está prevendo isso para a virada do mês, aí, se Deus quiser, conseguir retomar essa normalidade, né? Dizer que nós estamos com 2 boletins aí, com 0 casos, e isso para nós representa, na prática, 5 dias, né? Então, nós estamos há 5 dias, desde sexta-feira. Durante o final de semana nós não tivemos mais casos, no boletim de segunda não tivemos, né? E isso é muito importante para nós saber que as pessoas estão estancando essa transmissão, né, da doença. Dizer que todos os dados favoráveis tendem a nos proporcionar uma situação de vida melhor, né? Então, por isso da importância dessa responsabilidade, né, Miguel? Sem dúvida. Bem, nós estamos nos aproximando do final do ano, aí tem muitas atividades. Eu conversei ontem com o senhor com relação a isso, também conversei com o João Flores, que é o responsável aí pela parte de eventos da Prefeitura, que está se preparando para termos muitas atividades. Os senhores estão programando muita coisa para acontecer no mês de dezembro. Uma que o senhor me confirmou que deve acontecer é um segundo encontro da administração com os bairros, enfim, tem muita coisa sendo preparada. O que já pode se comentar disso, prefeito? Eu tenho uma obrigação comigo mesmo, quando eu assumi o desafio de ser prefeito, que ao final do período da minha gestão, eu entregue um município mais bonito, né, mais estruturado, mais pavimentado, um povo mais culto, mais educado, mais regrado, mais saudável do que peguei, né? Não teremos, se Deus quiser, essa pandemia, e principalmente que eu entregue um povo mais feliz, né? E eu tenho certeza que as comemorações do mês de dezembro nos trarão aí momentos felizes, momentos de lazer, de descontração, momentos de cultura, momento onde nós finalmente iremos poder comemorar as atividades natalinas e de final de ano junto às pessoas que amamos, né? Junto aos familiares, muitos deles que moram longe, que usam essa data de final de ano para viajar, para visitar os parentes, os familiares, e que o ano passado isso não pôde acontecer. Então, que esse ano aconteça com as devidas precauções, meçam as suas temperaturas, façam uma autoanálise dos seus sintomas. Caso tenha um pingo de suspeita, febre, paladar, enfim, qualquer dor no corpo, qualquer uma da sintomatologia respiratória, evite viajar, evite ir para um grupo de pessoas diferentes daqueles que coabitam, né? Então temos que ter responsabilidade nisso também, mas dentro do possível aí que estejamos juntos aos nossos familiares, aos nossos amigos queridos, né? Então
A nossa programação está sendo montada, uma programação bastante diversificada, bastante intensa. Além das atividades culturais de final de ano, nós teremos atividades de lazer e principalmente atividades esportivas. Eu estou programando aí um calendário de competições esportivas de futebol salão, futebol 7, basquete, vôlei no município. Eu quero montar um torneio entre os funcionários da prefeitura, entre os colaboradores, sejam eles contratados, seletistas, estatutários, cargos, CCs. Quero movimentar esse povo aí, agitar isso. Eu também estou ajudando na organização de um campeonato da FAMURS, dos 497 municípios de futebol 7, e hoje mesmo já iniciei um protocolo aqui no sistema para que o meu setor de esportes, aqui o coordenador de esportes, faça uma seleção do município de futebol 7 e que eles tenham a obrigação de ganhar esse campeonato. Certo. Uma outra novidade, Miguel, recém-saída do forno, estou programando para o entorno do dia 8 de março do ano que vem, no Dia da Mulher, né? Um evento da AM Centro aqui em Tupanciretã, alusivo às mulheres, que provavelmente nós faremos um torneio de laço, né? Um rodeio de laço, uma prova de laço exclusivamente feminina no final de semana próximo ao dia 8 da mulher, aonde virão todos os 34 municípios da AM Centro disputarem essa prova feminina aqui em Tupã. Começamos ontem essa ideia, esse projeto, e eu puxei para cá em homenagem às nossas laçadoras, né, às nossas amazonas, mas elas também têm a obrigação de ganhar esse torneio. Democraticamente, elas têm essa obrigação. Tá certo. Prefeito, quero agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite. Eu me comprometi com o senhor de fazermos uma entrevista entre 20 a 30 minutos, né? Estamos com 30 minutos aí conversando, e agradeço a gentileza de a gente repercutir, então, essa questão do início das obras do asfaltamento, né, nessas 8 rodovias. Repercutimos também o decreto que estamos sob a vigência dele, né, com relação à saúde pública, à Covid-19, respeitando a legislação estadual e da ANCentro, e ótimas notícias aí, otimismo da sua pessoa é importante para que nós tenhamos esta retomada do convívio, da confraternização, das atividades esportivas, culturais. Tivemos uma Feira do Livro brilhante, a gente poderia comentar muito sobre ela, foi bonita a apresentação dela, né? Muito responsável a sua colocação no sentido dessa defesa de não uso da máscara em ambiente aberto, né? Que haja uma segurança para isso, mas que as pessoas tenham o cuidado de, havendo alguma sintomatologia, como o senhor bem colocou, por favor, se você tem alguma dúvida se você possa estar com a Covid, não convive com pessoas que não estão no seu meio. Isso é muito importante o senhor ressaltar, isso é fundamental para que nós tenhamos o controle da doença. Nós já tivemos casos de alguns colegas aqui que um pequeno sintoma que tinham, a sensação era que não havia nenhum problema e, na verdade, ele estava com a Covid. Felizmente não contaminou ninguém, porque rapidamente procurou o ESF4 e lá foi identificado e se isolou, né? Então, as suas colocações bastante responsáveis, mas também no intuito de que nós precisamos viver, precisamos conviver, precisamos prosseguir a vida, e isso tem que seguir adiante. Bem colocado, prefeito. Obrigado pelas suas colocações, mas como hábito nosso, eu vou deixar o microfone à sua disposição se algo mais o senhor gostaria de ressaltar, em nome da municipalidade ou em seu nome pessoal. Se não, lhe aguardamos uma outra oportunidade aqui junto à programação da Tupã. Mais algum detalhe, prefeito, por favor, fique à vontade. Muito bem, Miguel. Para concluir, né, essa entrevista, eu cito 2 pontos que nós temos hoje vantagem em relação ao ano passado. Em primeiro lugar, o nível imunológico populacional é totalmente diferente, né? Nós temos aí mais de 70% com primeira dose, em torno de 60% com segunda dose, muitas pessoas que tiveram contato em diferentes níveis com a doença que tem uma carga imunológica, então isso para nós é diferente. E um outro ponto importante que repassa mais firmemente a responsabilidade ao cidadão, não só à equipe de saúde, mas ao cidadão, é que hoje qualquer pessoa entende um pouco de Covid, né? Qualquer pessoa tem um determinado nível de noção do que é a doença.
que antes era uma incógnita, inclusive, para muitos técnicos da saúde, né? Então, essa noção nos permite essa responsabilidade de cada um. Ninguém pode se eximir totalmente de responsabilidade enquanto ao Covid, porque todo mundo sabe. Sintomatologia respiratória, dor no corpo, ausência de paladar, de olfato, hipertermia, enfim, né? Não vou aqui citar as inúmeras manifestações, né? Mas, enfim, nós temos hoje uma ciência, uma consciência diferente do que tínhamos antes. Isso é ponto favorável a nós, né? Então, falando isso para encerrar a pauta e dizer, por último, me despedindo aí de ti, da entrevista, dizer que tenho recebido, né, reiterados feedbacks, manifestações da comunidade, de várias pessoas que me procuram, dizendo que ficam muito felizes, que acompanham as nossas entrevistas, ficam muito felizes, ficam na torcida pelas nossas entrevistas, aí, pelas informações que a gente traz, e que estão muito felizes com o governo, na torcida para o desenvolvimento do município, são muito sensíveis a isso. Então, eu quero dizer a essas pessoas que estão na nossa torcida, né, que estão nos ouvindo aí, dar um beijo no coração de cada uma delas e dizer que a gente não está fazendo nada mais do que a obrigação que 5.200 pessoas nos incumbiram. Tá bom? Um abraço, Miguel, um abraço a todos. Contem conosco. Perfeito, obrigado, prefeito. Uma boa viagem amanhã a Porto Alegre. Tomara tenhamos boas notícias de lá e a gente fica, como sempre, à sua disposição. E, aliás, reforçando que o senhor colocou, a maioria das pessoas, a grande maioria, se não quase a totalidade das repercussões que a gente tem das suas entrevistas são efetivamente nesse sentido aí de elogio e de torcida para que a nossa municipalidade vá bem e, com isso, todo o nosso município também. Prefeito, um bom dia ao senhor, uma boa viagem e ficamos sempre à sua disposição. Um forte abraço. Um abraço. 10h23, Gustavo Herter Terra, prefeito municipal de Tupã-Sretã, a nosso convite repercutindo as informações que nós recebemos na tarde de ontem, né, com relação ao início das atividades do asfaltamento dessas 8 ruas aqui em Tupã-Sretã e também essa questão do novo decreto que Tupã-Sretã acompanha os decretos estaduais e regionais no sentido de regramento sobre atividades que envolvam os mais diversos segmentos, né, sejam eles culturais, recreativos, comerciais, de atividades das pessoas em virtude da Covid-19.